Aquele que vos chamou é fiel aquele que vos chamou. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma saudação amiga e fraterna a todos vocês. Estamos ao vivo desde a capela do Santíssimo Sacramento aqui da Igreja Matriz São Domingos de Gusmão, na cidade de Americana. Dentro de alguns instantes passaremos a transmissão da Santa Missa, daqui a pouquinho às 8h30 da manhã. A partir deste momento você pode apresentar ao Senhor suas intenções, louvores, agradecimentos, escrevendo-os aí nos comentários. Nos unimos às intenções que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos propõe neste tempo difícil que vivemos de pandemia, sobretudo por aquelas pessoas que são direto ou indiretamente atingidas por esta pandemia. Peço a vocês que compartilhem esta live, esta celebração com seus amigos, seus contatos, todas as pessoas que realmente vocês possam compartilhar. Eu lembro a programação da Semana Santa para os próximos dias. Amanhã, quarta-feira, transmitiremos a Santa Missa neste mesmo horário às 8h30 da manhã. E às 19h30 a Via Sacra. O Tríduo Pascal, na quinta-feira santa, dia 9 de abril, vamos transmitir às 7h30 da noite a missa vespertina da Ceia do Senhor. Depois, na sexta-feira da Semana Santa, dia da Paixão do Senhor, transmitiremos às 15 horas a celebração da Paixão. Sábado Santo, a solene Vigília Pascal será transmitida às 19 horas. E por fim, no domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor, a Santa Missa será transmitida às 10 horas da manhã. Desde já nos unamos nestes momentos celebrativos bastante oportunos, bastante importantes na nossa vida cristã. Dentro de alguns instantes, então, daremos início à celebração da Eucaristia. Não me deixeis, Senhor, à mercê de meus adversários, pois contra mim se levantaram testemunhas falsas, mas volta-se contra eles a sua iniquidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco.
seja Deus quem nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para trair-nos a vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Livro do profeta Isaías. Nações malignas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez da minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão, e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora, diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse Ele: Não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. E eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios. Minha boca anunciará vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Honra, glória e
poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve ao Rei, obediente ao Pai, vós fostes levado para ser crucificado, como um manso cordeiro é conduzido à matança. Honra, Glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado ao molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos na terça-feira desta semana maior, a Semana Santa. Nós, na celebração de hoje, somos impelidos pela palavra de Deus a avaliar o nível da nossa fidelidade a Deus. E nós sabemos que um dos maiores traços da fidelidade a Deus é a nossa disposição no serviço aos irmãos, o que equivale dizer no serviço à vida. Nós ouvimos esta passagem do capítulo 49 do profeta Isaías, que nos apresenta o segundo canto do servo de Javé. Estamos falando deste servo desde domingo de Ramos. Ontem nós vimos o primeiro canto. O servo é alguém
que é conhecido por Deus, é escolhido por Deus. Estes cantos do servo de Javé são apresentados pelo profeta durante o exílio na Babilônia. Como nós bem sabemos, não conhecemos a identidade deste servo, mas a liturgia hoje parece sugerir que este servo é a personificação do próprio Israel. Mas este servo é munido por Deus com as condições para cumprir a sua missão, que é sim uma missão profética junto do povo. Deus lhe concede uma palavra, uma língua afiada, não para espalhar calúnias, mentiras, não para destruir vidas ou causar divisões. É uma língua capaz de ser certeira, objetiva ao transmitir a vontade de Deus. Também ele fará tudo para manifestar a glória de Deus. O servo, aliás, tem esta característica: tudo que ele faz não serve para manifestar a sua própria glória de modo algum, mas sempre a glória de Deus. Se fosse para manifestar a sua glória, ele não seria autêntico. Assim como nós que hoje devemos nos engajar no serviço da vida, devemos ter a consciência de que tudo não concorre para a nossa própria glória, mas tudo é feito para, como dizia Santo Inácio de Loyola, para a maior glória de Deus. Mas quero aqui destacar que Deus fará, e de fato fez, deste servo um modelo, um exemplo. Ele será chamado luz das nações. Ele é uma luz não apenas para aqueles que estão exilados na Babilônia, não. Ele é uma luz porque é sinal de vida junto a toda a humanidade, junto a toda a face da terra. Isto já nos prepara para olhar a passagem do Evangelho que acabamos de ouvir. Como bem sabemos, nós vemos em Jesus o cumprimento pleno deste ideal do servo de Javé. Hoje, o capítulo 13 do Evangelho segundo João. Jesus, ele é o servo forte, fiel. Ele não esmorece na sua missão de modo algum. Mas isto não significa que seja fácil para ele. O contexto é novamente aquilo da refeição. Jesus está numa refeição com a comunidade apostólica. A refeição significa comunhão, significa que aqueles que dela participam se conhecem, têm uma certa intimidade. O contexto é este: uma reunião de intimidade, de conhecimento, de comunhão de vida com a pessoa de Jesus. Mas Jesus está acometido por uma angústia. Ele tem ciência de que será traído. Alguém haverá de negá-lo. Aqueles apóstolos que ali estão, embora tenham sido com muita cautela escolhidos por Jesus, não são pessoas perfeitas. Jesus não escolheu anjos para segui-lo, ele escolheu seres humanos. Se nós analisarmos o perfil
dos apóstolos chamados por Jesus, vamos notar que eles não eram perfeitos. Eles tinham sim suas fraquezas, suas incoerências, mas apesar de tudo isso, eram pessoas dispostas à conversão, dispostas ao seguimento, a seguir Jesus e também anunciá-lo. No entanto, a falsidade também se faz presente. Devemos hoje nos perguntar: quem são os discípulos frágeis que Jesus chama? Estes somos todos nós, sem exceção, meus irmãos. Todos nós somos discípulos frágeis, escolhidos por Jesus. Mas embora frágeis, devemos guardar a fidelidade. Os discípulos ficaram desconcertados quando Jesus anunciou que um dentre eles haveria de entregá-lo, o que significa traí-lo. Pedro, representando o grupo dos discípulos, dos apóstolos, tenta, junto àquele discípulo amado, saber quem é. Por que eles ficaram desconcertados? Pela razão que já disse: eles não eram perfeitos. Todos eles, em determinado momento da convivência com Jesus, vacilaram, cometeram erros. De certa forma, quando Jesus diz: um de vocês vai me entregar, vai me trair, mais ou menos, cada um deles se enxerga nesta situação de traidor. No entanto, meus queridos irmãos e irmãs, o discípulo amado é aquele que tem uma comunhão diferente com Jesus. De certa forma, ele está até isento desta traição, porque quem ama Jesus não é capaz de traí-lo. Aquele que cria com Jesus um vínculo marcado pelo amor verdadeiro, sabe prevenir-se da traição. Mas Jesus revela quem é o traidor. Ele revela que é Judas, chamado Iscariotes. Sabemos que Judas, ele era o administrador da bolsa comum da comunidade de Jesus, a comunidade apostólica. Cuidava do dinheiro. No entanto, Judas era um pouco ambicioso. Tinha uma certa compulsão pelo dinheiro. E nós sabemos que quando as pessoas têm esta compulsão incontida pelo dinheiro, pelo financeiro, coisas boas não vêm pela frente. Acabam por trair aqueles que convivem, porque acima de tudo querem levar vantagens sobre os demais, querem aproveitar-se daquilo que não é de sua pertença, mas a todos pertence. Judas traiu não apenas Jesus, mas também a comunidade. E assim, quando Jesus fez esta revelação, quando Judas saiu, os discípulos mais uma vez ficaram desconcertados, porque não entenderam o que estava acontecendo, eram lentos ainda para compreender. E isto, no entanto, já manifesta a glória de Deus na pessoa de Jesus. Hoje o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele, afirmou-nos Jesus. Mas notemos que de repente invade a casa uma atmosfera de despedida. Jesus começa a falar da sua
despedida, referindo-se, é claro, à sua paixão e morte. E diz a eles: vocês não podem me acompanhar agora. Pedro, mais uma vez, manifesta-se em nome da comunidade apostólica que ainda não compreende plenamente tudo o que está acontecendo. Senhor, eu te seguirei onde quer que tu fores. Mas Jesus mostra a fraqueza de Pedro, mostra que Pedro, neste caminho que é o caminho da cruz, irá fraquejar, irá negar, irá abandonar o Mestre por este caminho. E aqui está o convite que a liturgia desta terça-feira da Semana Santa nos faz. Disse no início, recordemos, somos chamados hoje a avaliar o grau da nossa fidelidade a Jesus. Eu creio que aqueles apóstolos tiveram que fazer isso, porque foram vacilantes, não apenas Judas, todos eles. Mas nos perguntemos então, nós somos hoje uma comunidade de discípulos de Jesus, e isto é fato. Mas nos perguntemos, com qual dos apóstolos nós parecemos? Será que nós somos como Pedro que nega? Será que nós somos como Judas que trai? E às vezes até pelas ambições financeiras? Será que nós somos como Tomé que só acredita vendo? Com qual deles nós mais nos parecemos? E quando fazemos este exercício, percebemos o que em nós necessita de conversão. Olha só, meus irmãos, olhar para as fragilidades da comunidade apostólica de Jesus é um caminho possível para examinar a nossa própria consciência e a consciência da comunidade, é claro. O que precisamos melhorar em nós para melhor celebrar a Páscoa que se aproxima? E ainda mais, o que precisamos melhorar em nós para sermos discípulos verdadeiros, autênticos, fiéis? Perfeitos nós não somos, mas não podemos nos acomodar em nossas imperfeições, porque um caminho de mudança, de aperfeiçoamento, sobretudo na realidade e vivência do amor, é sempre uma possibilidade que está diante de nossos olhos, que está diante daquele que sempre busca Jesus Cristo e estabelece com Ele uma relação de amor, como tinha aquele discípulo amado, chamado discípulo amado de Jesus. Que a palavra de Deus, nesta terça-feira da Semana Santa, então, ilumine nossa consciência, aqueça nossos corações e nos torne cada vez mais dispostos a seguir Jesus Cristo com fidelidade e com autenticidade. Assim seja. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que dignou assumir a nossa humanidade.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício, de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Considerai, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família. Se podemos agora participar dos vossos dons sagrados, fazei-nos chegar também à sua plenitude, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entramos no mistério da nossa redenção. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, com humilde adoração nós nos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro,
ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Domingos de Gusmão e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos livra. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas usei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue. Oremos.
Nutridos pelos dons que nos salvam, imploramos a Deus vossa misericórdia, para que o mesmo sacramento que nos alimenta na terra nos faça participar da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Eu lembro então, irmãos e irmãs, que amanhã, quarta-feira da Semana Santa, nós transmitiremos a Santa Missa neste mesmo horário, às 8h30 da manhã. Avise aí seus familiares, amigos, compartilhando esta notícia entre seus contatos e em suas redes sociais. E amanhã também, quarta-feira, nós iremos transmitir a Via Sacras às 19h30, às 7h30 da noite. Uma oportunidade mais que nós temos de contemplar o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo nesta semana tão especial. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Tenham todos um bom dia.